Capítulo 7. Radical. Em agosto de 1990, enquanto meu pai estava na prisão pela terceira vez, Saddam Hussein invadiu o Kuwait. Os palestinos ficaram loucos e correram pelas ruas festejando e procurando os mísseis que sem dúvida choveriam sobre Israel. Nossos irmãos finalmente estavam vindo em nosso socorro e atingiriam o coração de Israel. Em pouco tempo, a ocupação chegaria ao fim. Esperando outro ataque, com armas químicas como o que matara 5.000 curdos em 1988, os israelenses distribuíram máscaras antigás a todos os cidadãos, mas os palestinos receberam apenas uma máscara por família. Minha mãe tinha uma, porém seus 7 filhos não tinham proteção. Então tentamos usar a criatividade e fazer nossas próprias máscaras. Também compramos lençóis de nylon e os prendemos com fita adesiva às janelas e portas. Mas, na manhã seguinte, ao acordar, descobrimos que a umidade havia descolado todas as fitas. Não tirávamos os olhos do canal de televisão israelense, festejando cada alerta de aproximação de mísseis. Subimos para o telhado para assistir os mísseis Scud iraquianos incendiar Tel Aviv, mas não vimos nada. Talvez Al-Biré não seja o melhor ponto de observação, pensei. Por isso decidimos ir à casa do meu tio Daoud, em Al-Jania, de onde conseguiríamos enxergar até o Mediterrâneo. Meu irmão mais novo, Sohab, foi comigo. Do telhado do meu tio avistamos o primeiro míssil. Na verdade eram só chamas, mas mesmo assim foi uma visão incrível. Quando ouvimos no noticiário, cerca de 40 Scuds haviam atingido Israel e que apenas 2 israelenses haviam morrido, tivemos certeza que o governo estava mentindo. Porém era verdade. Ao modificar os mísseis para que pudessem ir mais longe, os iraquianos sacrificaram sua força e precisão. Permanecemos na casa do meu tio, Daoud, até as forças da ONU levarem Saddam Hussein de volta para Bagdá. Com raiva e muito decepcionado, eu perguntava por que a guerra terminou. Israel não foi liquidado, meu pai ainda está em uma prisão israelense. Os iraquianos precisam continuar lançando os mísseis. Todos os palestinos estavam desapontados. Depois de décadas de ocupação, a guerra de verdade havia sido conclamada, com mísseis devastadores sendo atirados sobre Israel. No entanto, nada mudara. Depois da libertação do meu pai, ao fim da Guerra do Golfo, minha mãe disse a ele que só queria vender as joias de ouro do seu dote a fim de comprar um terreno e obter um empréstimo para construir nossa própria casa. Até aquele momento, vivíamos de aluguel e toda vez que meu pai estava longe, o proprietário nos enganava e se tornava grosseiro e agressivo com ela. Meu pai ficou comovido por ela estar disposta a se desfazer de algo tão precioso, mas também tinha medo de não conseguir pagar as prestações do empréstimo, já que podia ser preso novamente a qualquer momento. No entanto, eles decidiram arriscar e em 92 construímos a casa em que minha família vive até hoje, em Betúnia, perto de Ramallah. Na época, eu tinha 14 anos. Betúnia parecia menos violenta do que Al-Biré ou Ramallah. Eu frequentava a mesquita perto da nossa casa e me envolvi em uma jalsa, um grupo que nos estimulava a decorar o Alcorão e ensinava preceitos que conduziriam a um Estado Islâmico global, conforme afirmavam os líderes religiosos. Alguns meses depois de termos nos mudado, meu pai ficou preso outra vez. Em várias dessas detenções, ele nem era acusado de algo específico. Como estávamos sob ocupação, leis extraordinárias permitiam que o governo israelense realizasse prisões apenas porque as pessoas eram suspeitas de envolvimento com o terrorismo. Como líder religioso e, consequentemente, também líder político, meu pai era o alvo fácil. Aquilo estava se tornando um padrão, e, embora não percebêssemos na época, o esquema de prisão, libertação e nova prisão se repetiria por muitos anos, causando cada vez mais dificuldades para a nossa família. Enquanto isso, o Hamas se tornava mais violento e agressivo à medida que os militantes mais jovens pressionavam os líderes a agir com mais firmeza. Os israelenses estão matando nossos filhos, eles gritavam. Nós jogamos pedras e eles atiram em nós com metralhadoras. Estamos sob ocupação. As Nações Unidas, toda a comunidade internacional, todos os homens livres do mundo reconhecem o nosso direito à luta. O próprio Allah, que seu nome seja louvado, exige que o nosso povo combata o inimigo. Então por que estamos esperando?
Naquela época, a maioria dos ataques era fruto de iniciativas pessoais, não era promovida por organizações. Os líderes do Hamas não tinham controle sobre os integrantes que agiam movidos por seus próprios interesses. O objetivo do meu pai era a libertação islâmica, e ele acreditava que se combatessem Israel, iriam alcançá-la. Para aqueles jovens, porém, a luta se tornou o objetivo em si. Não era mais um meio para se chegar a um fim, em si um fim em si mesmo. Por mais perigosa que a Cisjordânia fosse, Gaza era uma região ainda mais conturbada. Em virtude de sua proximidade da fronteira egípcia, a influência dominante lá era a organização fundamentalista Irmandade Muçulmana do Egito. E a superpopulação só tornava a situação ainda pior. Aquele era um dos territórios com maior densidade demográfica do planeta. Não passava, na verdade, de um campo de refugiados com pouco mais de 360 quilômetros quadrados, abarrotados com mais de 1 milhão de pessoas. As famílias penduravam escrituras de móveis e chaves nas paredes como uma prova silenciosa e uma lembrança constante de que já haviam possuído casas e belas fazendas, propriedades que haviam sido tomadas por Israel como espólio de guerras passadas. Aquele era um ambiente ideal para recrutamento, porque os refugiados estavam motivados e disponíveis, eram perseguidos não apenas pelos israelenses, mas também pelos palestinos, seu próprio povo, por serem considerados cidadãos de segunda classe. Na verdade, eles eram vistos como invasores, pois os campos haviam sido construídos nas terras de seus vizinhos. A maioria dos jovens e impacientes ativistas do Hamas vinha dos campos de refugiados, e entre eles estava Imad Akel, o mais novo de 3 irmãos. Akel estudava para ser farmacêutico. Quando se sentiu farto de tanta injustiça e frustração, pegou uma arma, matou vários soldados israelenses e tomou seus fuzis. À medida que ganhava seguidores, sua influência aumentava. Atuando de forma independente, fundou uma pequena célula militar e se mudou para a Cisjordânia, que oferecia mais alvos e mais espaço para a movimentação. Pelas conversas dos homens na nossa cidade, eu sabia que o Hamas se orgulhava muito de Akel, embora ele não prestasse contas à organização. Entretanto, os líderes não queriam misturar o que ele estava fazendo com as outras atividades do grupo. Então criaram um braço militar, as brigadas Ezzedin al-Qassam, e Akel passou a liderá-las, portanto se tornando o palestino mais procurado por Israel. O Hamas estava armado. Quando pedras, pichações e coquetéis Molotov foram substituídos por armas de fogo, Israel se viu diante de um problema que nunca havia enfrentado. Uma coisa era lidar com os ataques da Organização para a Libertação da Palestina, que partiam da Jordânia, do Líbano e da Síria, mas em 92 os ataques passaram a ser realizados dentro de suas próprias fronteiras.